queridos irmãos, queridas irmãs, como nós havíamos anunciado para você, hoje vamos conversar sobre a primeira leitura. E só para que você possa se localizar, a primeira leitura está no segundo livro de Reis, capítulo 2. Eu acho até interessante a gente fazer essa homilia com base na primeira leitura, porque se você percebeu, se você acompanhou as missas para as famílias que celebramos na Rádio Educadora nos últimos dias, quem aqui acompanhou, diga amém. Você deve ter percebido que nos últimos dias nós estávamos sempre refletindo sobre a primeira leitura. E a primeira leitura fala sobre Elias. Hoje a igreja nos traz o texto da despedida de Elias. Elias, como nós sabemos, como você já sabe, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Amém? Amém. E Elias foi tão importante, e Elias cumpriu uma missão tão especial aqui na terra, que quando chegou no final da sua missão, Elias não morreu. Ele foi carregado para o céu numa carruagem de fogo. Olha que chique isso, Dona Maria. Elias não morreu. Ele foi carregado para o céu numa carruagem de... Então, se você saísse em Israel procurando o túmulo de Elias, você não encontraria nada. Elias não foi enterrado, Elias não teve velório, Elias não teve sepulcro, Elias não teve lápide, Elias não teve nenhum rito fúnebre. Ele foi carregado em vida numa carruagem de fogo para o céu. Por aí você vê a importância que Elias tinha para Deus. Por aí você vê o quanto Elias foi especial. Amém? Amém. Mas antes de partir, teve um momento muito interessante na vida de Elias, onde ele conversou com Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um discípulo de Elias. Naquele tempo era assim: havia o profeta, e o profeta era aquele que falava em nome de Deus. Amém? Amém. E as pessoas procuravam o profeta, e muitos homens, pessoas que ficavam encantados com o testemunho, com o trabalho, com a missão do profeta, pediam para ficar com ele, para ser discípulo dele. E então, na Bíblia, os discípulos do profeta eram chamados de filhos do profeta. Elias, por sua missão, pelo seu trabalho, pela sua influência, pelo seu dom, pela unção que ele tinha, ele atraiu para perto de si mais de 50 discípulos. Então, se você for olhar do ponto de vista de discipulado, Elias tinha mais do que Jesus. Jesus teve quantos discípulos? É claro que teve uma época que Jesus teve 72, mas foi um período muito curto. E esses 72 se desfizeram e ficaram de novo só os 12. O fato foi, Elias teve mais de 50 discípulos. E um deles se chamava Eliseu. Quando Elias estava se preparando para partir, ele chamou Eliseu e disse assim: pede o que queres que eu te faça. Diga. Pede o que queres que eu te faça. Antes de ser arrebatado da sua presença. Antes de ser arrebatado da sua presença. Eliseu sabia que Elias ia partir. Elias sabia que aquele momento aconteceria. E Elias disse para Eliseu: o que você quer que eu faça? Pode pedir.
esse será o meu último desejo que eu vou atender a você. Qual é o seu último desejo? Qual é a última coisa que você gostaria que eu faça? O que você quer que eu te dê? Pode pedir o que você quiser. Eu fico imaginando, hoje, se os filhos ouvissem do pai e da mãe essa mesma frase, o pai chamando o filho, a mãe chamando a filha e falando, peça o que você quiser, eu te dou. O que a gente ouviria, né? Muitos filhos, eu quero um iPhone, papai. As meninas, eu quero um kit de maquiagem da Mary Kay. Eu quero uma bolsa da Louis Vuitton. Eu quero uma viagem para a Disney. Veja como nós estamos limitados a uma vida material, a uma vida de coisas passageiras. E veja como que Eliseu, ele estava na contramão do mundo. Enquanto o mundo nos incentiva a acumular, a ter mais dinheiro, a ter mais roupa, a ter mais relógio, ter o celular da moda, ter o carro do ano, ter a casa mais chique da rua, ter a piscina maior do bairro, ter acesso aos melhores lugares, às melhores festas, Eliseu dizia, não, eu não quero nada disso, porque isso passa. Eu quero as coisas espirituais que não passam. Aqui já tem a primeira lição de Eliseu para você. Buscar as coisas espirituais, porque elas não passam. Coloque a mão no coração e diga assim com o Padre, assim como Eliseu, eu preciso aprender, a buscar em primeiro lugar, as coisas espirituais, porque elas não passam. O ladrão não rouba, a traça não corrói, e a ferrugem não destrói. Então, quando Elias perguntou para Eliseu, o que você quer que eu te dê? O que você quer que eu faça por você? Olha a resposta de Eliseu. Eu quero uma dupla porção do teu espírito. Repita. Eu quero uma dupla porção do teu espírito. Em algumas versões diz assim, eu quero que você me dê uma porção dobrada do teu espírito. Olha qual foi a sacada de Eliseu. Olha a inteligência de Eliseu. Eliseu percebeu que Elias fazia o que ele fazia, porque dentro dele habitava o Espírito Santo. Eliseu sabia que Elias não fazia as coisas por si só, mas era o Espírito que habitava em Elias que realizava tantos milagres. Elias chegou a ressuscitar pessoas. Elias chegou a dar ordem para a chuva, para o céu, e o céu fechou. Elias, pessoal, foi, utilizando a expressão da internet, o cara. Elias foi a unção de Deus no grau mais elevado. E Eliseu percebeu, não é na carne, é no espírito que Elias faz essas coisas. Então, Eliseu, sacando isso, percebeu e falou, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Olha que pedido, no mínimo estranho. E aí Elias até respondeu, nossa, Eliseu, o que você me pede é muito difícil. Mas se for da vontade de Deus, você vai receber. E pessoal, Elias atendeu o pedido de Eliseu, e Eliseu recebeu uma porção dobrada
do Espírito Santo que habitava em Elias. Se você fica feliz com isso, dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito. Eliseu, ele não apenas trazia dentro de si o Espírito Santo que habitou em Elias, mas ele trazia esse Espírito Santo numa porção dobrada, numa intensidade dobrada. E aí você pode imaginar o que fez Eliseu. Aí você pode imaginar a potência que Eliseu se tornou. Aí você pode imaginar a quantidade de coisas que Eliseu fez, de milagres que aconteceram e que ultrapassam inclusive os milagres de Elias. Olha só, a Bíblia nos conta que Elias realizou 7 milagres. Quantos? 7. Se Eliseu recebeu uma porção dobrada, então Eliseu realizou o dobro de milagres. Quantos, portanto? Elias realizou 7, Eliseu realizou 14 milagres. E milagres assim, numa quantidade, numa proporção ainda maior. Eu vou te dar apenas alguns exemplos, só para você entender. Elias deu uma ordem para o céu, para que ficasse 3 anos e meio sem chover. Quanto tempo? 3 anos e meio. Eliseu, no seu tempo, deu uma ordem para o céu e ficou 7 anos sem chover. Eliseu, assim como Elias, ele ressuscitou o filho de uma mulher. Essa é uma história que mereceria uma homilia. Olha o que aconteceu. Eliseu foi ficar hospedado numa casa, e naquela casa tinha um casal, e Eliseu percebeu que a mulher estava muito triste, e falou para ela: como forma de agradecer por você estar me acolhendo, eu queria fazer alguma coisa por você. O que eu posso fazer por você? E alguém contou para Eliseu: essa mulher não pode ter filho, e o marido dela já é idoso, o sonho dela é ser mãe. E Eliseu profetizou: daqui 9 meses, você vai estar com uma criancinha nos braços, presente de Deus para você. Dá uma salva de palmas para Eliseu. Depois de 9 meses, a mulher estava toda feliz, toda sorridente, alegre e agradecida porque a criancinha nasceu. Mas olha o que aconteceu. A criancinha foi crescendo, de repente, a criancinha adoeceu e morreu. Essa mulher foi atrás de Eliseu, como diz Dona Maria, soltando os cachorros e falando para ele: para que você foi me abençoar para eu ter um filho? A dor que eu sinto agora é muito maior do que a dor que eu sentia antes, quando eu não tinha filho. Antes eu sentia uma dor por não ser mãe. Hoje eu sinto uma dor por ser a mãe de um filho morto. Para que você fez isso comigo, Eliseu? E Eliseu disse para ela: filha, calma, eu tenho a porção dobrada do Espírito. E Eliseu, pessoal, foi lá, orou sobre a criança, e a criança que estava morta, o corpo frio, já enroxando, a criança abriu os olhos e ressuscitou. Mais uma salva de palmas para Eliseu. Eliseu realizou muitos milagres, alguns engraçados que eu gostaria muito de partilhar com você. Teve um, por exemplo, vou falar só esse, você vê como que é engraçado. Eu pagava para ver essa cena. Eliseu estava passando numa rua, e aí apareceram 42 meninos, devia estar voltando da escola, né, Dona Maria? 42 meninos, e começaram a caçoar de Eliseu: ô careca, pra onde você está indo, careca, xingar Eliseu de careca. Mas esse Eliseu virou uma fúria, e estendeu a mão e amaldiçoou esses meninos. De repente, pessoal, saíram 2 ursas que estavam foragidas no meio do mato,
E essas duas ursas correram atrás desses meninos e matou esses meninos, tudo que não ficou um para contar a história. É Eliseu, a porção dobrada do Espírito Santo. Você está entendendo o que é uma pessoa ter uma porção dobrada do Espírito Santo? Pessoal, é muito mais do que ter dinheiro, é muito mais do que ter casa, do que ter carro, do que passar numa prova, é muito mais do que ser bem sucedido na vida. Se você tiver uma porção dobrada do Espírito Santo, da bênção de Deus, você está acima de quem tem dinheiro, de quem tem casa, de quem tem qualquer coisa, porque você tem o Deus vivo do seu lado. Mas a grande questão, e é aqui que eu quero chegar para a gente poder encerrar, você sabe, pessoal, uma porção dobrada do Espírito, Deus não concede para qualquer um. Amém? Amém. Não é para qualquer um. Na igreja tem aquelas pessoas que rezam e recebem graças, mas ter uma porção dobrada do Espírito Santo não é para qualquer um. Tem que ser alguém especial. E o que eu queria refletir com você é: o que foi que Elias fez? Como foi que Elias conseguiu receber essa porção dobrada do Espírito? E eu queria assim refletir com você: será que você poderia também receber uma porção dobrada do Espírito? Uma porção dobrada da bênção de Deus? Quem aqui gostaria? Diga amém. Amém. Quem aqui se acha capaz de receber? Diga amém. Já diminuiu. Então faz o seguinte: olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de quem merece uma porção dobrada. Aí Dona Maria fala assim: ó padre, essa pessoa que está aqui do meu lado merece receber 1/3. No máximo assim a metade, mas dobrada, uma porção dobrada. Eu quero trazer para você algumas características de Eliseu, que talvez, se você colocar em prática na sua vida, possa ajudar você a também entrar no caminho da porção dobrada da bênção de Deus. Não é garantia, não é uma receita de bolo que se você fizer isso vai acontecer isso, mas eu garanto para você, se Deus se agradou de Eliseu por ele ser quem ele era, significa que se você começar a imitar os passos de Eliseu, procurando cultivar as virtudes que ele tinha, você também vai se tornar merecedor de uma grande porção da bênção de Deus. Amém? Amém. Qual foi a primeira característica que Eliseu desenvolveu, que a Bíblia nos mostra e que nós precisamos desenvolver também, caso queiramos receber uma dupla porção, uma porção dobrada da bênção? Eliseu desenvolveu a capacidade de renunciar. Diga. Capacidade de renunciar. Fala. Capacidade de renunciar. Aqui a gente não vai poder entrar na história de Eliseu, descrever com detalhes, mas eu só preciso dizer para você o seguinte: antes de Eliseu começar a seguir Elias, Eliseu vinha de uma família rica. A família de Eliseu não era uma família de pobrezinhos, de gente que passava fome, e Eliseu teve que procurar Elias para não morrer de fome, para ter o que comer, de jeito nenhum. A família de Eliseu tinha posses, e naquele tempo, como você media as posses de uma pessoa? Pela quantidade de terras, pela quantidade de gado que aquela pessoa tinha. O texto diz que quando Elias encontrou Eliseu pela primeira vez, Eliseu estava arando a terra, estava trabalhando para o seu pai, na fazenda, ou se você preferir, no resort do seu pai. E o texto diz: Elias encontrou Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de boi. Quem aqui sabe o que é uma junta de boi? Diga amém. Amém. Então você sabe, se são 12 juntas de boi, são quantas cabeças de gado?
24 cabeças de gado. Olha só, para arar a terra, 24 cabeças de gado. Eu fico pensando nos fazendeiros nessa hora, o olho chega a brilhar, fala, ei, lasqueira, hein, padre? Né, irmão? Isso aqui é fazendeiro, ó. Tem muitas cabeças de gado. É tipo o pai de Eliseu. Elias chamou Eliseu para segui-lo. Eliseu certamente pensou, mas eu vou largar a casa do meu pai com tanta fartura, comida tão gostosa. Eu tenho uma vida tão boa, tudo que eu quero acontece, eu não preciso de ficar mendigando nada, não preciso nem de trabalhar para os outros. O dinheiro do meu pai, os bens do meu pai podem me garantir tranquilidade para o resto da vida. Eu vou querer largar essa vida boa, eu vou querer largar essa comodidade que eu tenho para procurar outra vida. Eliseu disse, eu vou. Então deixa eu te falar uma coisa, olha aqui. Para você receber uma porção dobrada da bênção, você tem que aprender a ser capaz de renunciar. Renunciar, pessoal. Saber abrir mão daquilo que às vezes você tem, saber abrir mão daquilo que às vezes você conquistou, saber abrir mão daquilo que você herdou. Quanto mais apegado você for, você menos receberá da bênção de Deus. Hoje as pessoas falam assim, ô padre, mas Deus usa muito o senhor, né? Eu queria saber como é que foi que o senhor fez. Não quero me comparar com Eliseu jamais, mas se teve uma coisa que eu tive que fazer, pessoal, para eu receber alguma porção da bênção de Deus, foi renunciar. Olha que quando eu entrei para o seminário, pessoal, eu já falei isso. E não estou falando para me vangloriar, não. Mas é só para mostrar para você que isso aconteceu na minha vida. Eu havia me formado em Direito na Unimontes, pessoal. Olha que formar em Direito na Unimontes não é para qualquer um. Eu trabalhava no Fórum, em Francisco Sá. Eu estava com a carreira na área jurídica toda preparada para me tornar um homem que ganharia muito dinheiro. E Deus me chamou. E Deus falou, Wagner, eu quero que você seja padre. Eu olhei para tudo que eu poderia ganhar como advogado, como trabalhando na área da justiça, na área do direito. E olhei para tudo que Deus poderia me dar. E disse, eu prefiro as coisas espirituais. Larguei tudo. Então você precisa aprender o valor da renúncia. Às vezes, para servir a Deus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes, para servir a Deus, você vai ter que deixar ir algumas coisas, você vai ter que entregar algumas coisas, mas não tenha medo de renunciar, porque o que Eliseu renunciou, ele recebeu em dobro lá na frente. As coisas que eu renunciei hoje não fazem falta, porque Deus me deu em dobro, em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, em déciplo. Eu posso dizer para você, hoje eu sou muito mais feliz do que se eu fosse o melhor advogado que eu poderia conhecer. Segunda coisa, a pessoa, para receber a dupla porção da bênção, ela precisa aprender a valorizar a família. Precisa aprender o quê? Valorizar a família. Eu morro de medo, pessoal, dessas pessoas que querem ficar famosas e que viram as costas para a família. Eu morro de medo de pessoas que sentem vergonha do pai, da mãe. Esse tempo eu estava conversando com um pai. O pai lutou, o pai vendeu terra para o filho fazer medicina. Quando o filho começou a fazer medicina, o pai pagava aluguel para o filho em Montes Claros. O pai foi visitar o filho no apartamento. Quando chegou, o filho estava fazendo uma festa. Quem abriu a porta foram os amigos. E o filho chegou e falou, quem é que está chamando?
E os amigos disseram: tem um moço aqui querendo falar com você. Quem é? O filho virou para os amigos e disse: esse aí é o caseiro da fazenda do meu pai. Teve vergonha do pai. Uma pessoa dessa passa longe da bênção de Deus, pessoal. Um filho que maltrata sua mãe, que maltrata seu pai, passa longe da bênção de Deus. Olha que bonito isso. Elias chamou Eliseu e Eliseu disse assim: eu vou com você, mas só me deixa fazer uma coisa. E Elias falou: o que que é? E Elias falou: deixa eu voltar lá em casa, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Dá uma salva de palmas para Eliseu, pessoal. Deixa eu te falar uma coisa: você nunca vai receber uma porção dobrada da bênção de Deus se você virar as costas para o seu pai, para a sua mãe, virar as costas para os seus irmãos, fingir que a sua família não é a sua família. Quanto mais você amar a sua família, quanto mais você valorizar a sua história, as suas origens, mais chance você tem de ser feliz na vida. Terceira coisa, e eu achei isso muito legal: Eliseu sabia que ele ia embora, Eliseu sabia que ele ia partir, que ele ia deixar família, amigos. Ele pediu ao pai dele: ô pai, já que eu estou indo embora, o senhor podia deixar eu fazer uma coisa, me dá 2 bois para eu poder matar, a gente fazer um churrasquinho. E o pai deixou. E olha que bonito, pessoal, antes dele ir embora, ele chamou todo mundo que ajudou ele na vida, todo mundo que fez parte da história dele, fez um churrasco, fez um jantar e ofereceu para esse pessoal como forma de agradecimento, e só depois ele partiu. Aqui você começa a perceber que a pessoa que tem a dupla bênção de Deus é uma pessoa generosa, é uma pessoa que sabe agradecer, é uma pessoa que sabe reconhecer o que os outros fizeram. Olha, você nunca vai receber a dupla bênção de Deus se você virar as costas para quem te ajudou lá atrás, se você cospe no prato que você comeu. Quanto mais você for agradecido, quanto mais você souber reconhecer aquelas pessoas que quando você era um Zé Ninguém te ajudaram, te estenderam a mão, mais abençoado você será. Quarta coisa, humildade para servir. Eliseu, um filhinho de papai, uma pessoa que tinha tudo que qualquer um poderia querer, largou tudo e se tornou servo de Elias. Talvez, meu irmão, para você chegar lá em cima, você vai ter que começar lá de baixo, sendo servo de alguém, fazendo coisas que talvez você jamais poderia imaginar. Eu me lembro que quando eu deixei meu serviço no fórum, eu todo importante, e entrei para o seminário, na primeira semana, sabe o que eu ganhei de presente? Um balde, uma vassoura e um rodo. Me colocaram para lavar o banheiro, pessoal. E eu fiquei pensando: nossa, podia estar lá no fórum agora, sentado, no ar-condicionado, tá eu aqui lavando banheiro. Mas hoje eu vejo como tudo isso foi importante para que eu me tornasse quem eu sou. E eu acho que isso é importante, caso aconteça na sua vida, você aprender a servir, você ter humildade para servir. Pois uma pessoa que deseja receber a dupla porção da bênção de Deus é sempre alguém muito humilde, é sempre alguém que sabe servir. E a última coisa que eu quero falar para você receber a dupla porção da bênção de Deus, você precisa ser fiel, você precisa ser honrado, você precisa ter palavra, ser uma pessoa decidida. Porque se você for fraco, se você for indeciso, se você for daqueles que vão e voltam atrás, que põe a mão no arado e olha para trás, você nunca vai receber a dupla porção da bênção de Deus. Olha que quando Elias estava prestes a partir, ele chamou Eliseu, ele pediu Eliseu por 3 vezes: Eliseu,
deixa eu ir sozinho, eu preciso ir sozinho. E Eliseu disse para ele: pela tua vida, pela vida de Deus, eu jamais te deixarei. Por 3 vezes Elias pediu: Eliseu, deixa eu ir sozinho. E Eliseu disse: eu jamais te deixarei. A pessoa que recebe a dupla bênção de Deus não é uma pessoa que fica pelo caminho, não é uma pessoa que começa e para e desiste facilmente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a pessoa permanece firme, porque ela sabe que ela colocou a sua confiança em Deus, que tudo pode, e não num homem que é capaz de mentir. Foi assim, meus irmãos, que Eliseu conseguiu a dupla bênção de Deus. Tenta colocar em prática essas coisas. Tenta aprender a fazer suas renúncias. Abrir mão do seu cigarro, da sua bebida no final de semana. Abrir mão das farras, da mulherada. Aprende a valorizar sua família, seu pai, sua mãe. Aprende a ser generoso, a ajudar aquelas pessoas que lá atrás estenderam a mão para você. Aprende a ser humilde e seja fiel. Porque se a história de Eliseu é verdade, você pode ter certeza, assim como Deus abençoou Eliseu, Ele também vai te abençoar. Fique em pé agora e fala assim com o Padre: Senhor Jesus, eu quero ser como Eliseu. Eu quero ser como Eliseu. Aprender a fazer renúncia. Aprender a fazer renúncia. Valorizar minha família. Valorizar minha família. Ter generosidade. Ter generosidade. Ter humildade. Ter humildade. Aprender a servir. Aprender a servir. E ser fiel. E ser fiel. A Deus. A Deus. Aos meus propósitos. Aos meus propósitos. E ao meu chamado. E ao meu chamado. Que assim seja. Que assim seja. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor que nos concede a dupla bênção do seu Espírito.